Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Educação Mediúnica, livro 1. Lembrando que são 2 livros, estamos no primeiro e logo a gente já vai chegar no segundo. Então, esse curso, gente, a gente só fala a parte teórica da educação mediúnica. É importante a gente fazer a prática, sim, mas a prática a gente não comenta aqui, porque é importante que a gente faça num centro espírita. Então, se você está interessado em fazer um curso sério, busque um centro mais perto de você que tenha essa formação de educação mediúnica com a parte prática. Não tente fazer prática em casa, sozinha, porque às vezes, se acontece alguma coisa com você, não vai ter ninguém para te dar assistência. Se você tiver alguma dúvida, também não tem ninguém para te dar uma assistência. Então, por favor, procure um centro para fazer a aula prática. Bom, vamos lá. Já que a gente vai falar de teoria, hoje a gente está na 9ª aula e a gente vai falar de mundo espírita e mundo corporal. Manifestações inteligentes. As manifestações mediúnicas ocorreram em todas as épocas da humanidade. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 2 e 3. Pois a mediunidade é um fenômeno natural e enquanto o homem não compreendia a lógica dos fenômenos, considerava-o como um efeito sobrenatural. Muitos médiuns eram conhecidos como feiticeiros por possibilitarem a produção de manifestações mediúnicas. Com o advento do espiritismo, o homem pôde compreender mais claramente as causas da mediunidade e qual a melhor maneira de utilizá-la para o bem de todos. Assim, o sobrenatural foi desvendado com a percepção de que os fenômenos mediúnicos não derrogam nenhuma lei natural para se processarem, pois fazem parte da própria natureza humana. Há várias formas de ocorrerem fenômenos mediúnicos. Dentre eles, encontram-se os conhecidos como manifestações físicas, que, como todos os demais, sempre aconteceram em todas as épocas da humanidade. No início dos fenômenos que vieram a culminar no surgimento da doutrina espírita, estas manifestações foram as que mais se destacaram, pois eram mais perceptíveis e chamavam mais a atenção do homem. São as manifestações das mesas girantes. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 2. E os fenômenos que ocorreram com as irmãs Fox a partir de março de 1848, já estudados anteriormente. Estudamos isso nos primeiros livros que nós falamos aqui. Isto foi necessário para que o homem se interessasse pela mediunidade, tanto para acreditar na possibilidade de comunicação entre o plano físico e o espiritual, como para convidar todos a estudar a mediunidade, a fim de utilizá-la melhor, rompendo com os tabus, medos e preconceitos que sempre giraram ao redor do assunto, tornando o homem uma presa fácil para mistificadores e charlatães. As manifestações físicas são as que ocorrem através de ruídos, manifestação, movimentação e deslocamento de objetos. Podem ser espontâneas ou provocadas. Para que possam ocorrer, há a necessidade da presença de várias pessoas ou de uma só que favoreça a produção do fenômeno. São os chamados médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns possuem uma facilidade maior por uma disposição orgânica para doar ectoplasma, fluido humano que, ao ser combinado pelos espíritos com o fluido universal, anima os objetos com uma espécie de vida fictícia, que permanece até que o fluido se esgote. Tal é a explicação lógica desse tipo de manifestação. O fenômeno das mesas girantes produziam-se com a colocação das mãos dos médiuns sobre a mesa,
a fim de que esta se movesse de várias formas, erguendo-se, virando-se, pulando ou girando. Desse modo, ouviam-se pequenos estalos nas mesas. Depois, essas iniciavam movimentos rotativos, erguiam-se em pés alternados, balançavam-se e voltavam suavemente, ou às vezes de forma violenta. Em outras ocasiões, ouviam-se pancadas na própria estrutura da mesa, das portas, paredes, teto e etc. Tais procedimentos podiam ser observados nas manifestações espontâneas, onde os médiuns nem tinham consciência de sua mediunidade e as manifestações ocorriam normalmente. Nas manifestações provocadas através da vontade dos médiuns, não era necessário nenhum ritual, como a alternância dos sexos dos médiuns para se sentarem à mesa, ou encostar os dedos para formar uma corrente, etc. O que realmente era necessário era a paciência e o recolhimento em silêncio total. Mas a única diferença que valia a pena ser observada era o fato de que a vontade do médium podia aumentar a força mediúnica, especialmente em casos onde o peso da mesa fosse muito grande e a força mediúnica fosse insuficiente para vencer a resistência. Além dessas espécies de manifestações físicas, mais tarde, o homem percebeu que várias outras também poderiam ocorrer, seguindo este mesmo princípio, como a levitação, transporte de objetos, materialização, voz direta e etc. Após a observação das manifestações físicas, tornou-se indispensável considerar quem direcionava os movimentos das mesas, de forma que demonstrassem inteligência. Todo o efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, e as manifestações físicas respondiam a um pensamento, além de demonstrarem movimentos intencionais, como quando se erguiam em ordem de alternância, lateralidade, imitando sons de instrumentos musicais, com marcação de ritmo, etc. E o mais significativo dos fenômenos, por meio de pancadas, respondiam sim ou não, através de um determinado número de pancadas para cada uma das respostas, demonstrando o conteúdo oculto de uma inteligência e não uma simples ação mecânica. O mesmo se deu para as letras do alfabeto, possibilitando a comunicação de palavras e frases num processo obviamente muito moroso. Posteriormente, adaptou-se um lápis ao pé de uma mesa sobre uma folha de papel. Depois, diminuíram ainda mais o tamanho das mesas, usaram cestas de vime e, finalmente, pranchetas. Tudo isso facilitou e muito a escrita das mensagens, até que perceberam a inutilidade de tais objetos quando o próprio médium começou a segurar o lápis, escrevendo sob o impulso de uma vontade alheia à sua, de uma outra inteligência. Muitos duvidavam que as ideias expressas não fossem do próprio médium, porém a experiência demonstrou que as mensagens apresentavam conteúdos que não estavam de acordo com o pensamento deste, assim como muitas vezes fora de seu alcance intelectual, redigido em outras línguas ou que relatavam fatos por ele desconhecidos. Um exemplo disso ocorreu durante uma manifestação física em um navio. Um dos participantes teve a ideia de evocar o espírito de um tenente que havia desencarnado naquele navio 2 anos antes. O espírito evocado do tenente solicitou que pagassem ao capitão do navio uma certa quantia em dinheiro que o capitão lhe havia emprestado antes de seu desencarne, que ele não tivera oportunidade de restituir. Ninguém sabia do fato, e o próprio capitão havia esquecido desse acontecimento, tanto que foi verificar em suas anotações, encontrando o valor da dívida idêntico ao que fora mencionado na comunicação. Este exemplo torna patente a prova de que as manifestações
não são mecânicas, nem puramente físicas, pois demonstraram uma inteligência alheia à do médium, ou seja, a inteligência de um espírito que as está comandando. Veja no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 3, item 70. Olha só que interessante, né? Então, a gente pega lá as manifestações mediúnicas que tinham anteriormente, que, na verdade, por que vieram essas manifestações de espíritos? A gente já viu isso, acho que foi no primeiro livro que a gente estudou aqui, no livro básico, né, sobre o espiritismo, que a gente falou ali dos primórdios do espiritismo, e falou também de como isso começou, o início dessas manifestações, né? Precisava ter manifestações espíritas, dos espíritos em todo o mundo, ao mesmo tempo, para que as pessoas vissem que era algo que estava realmente ocorrendo e que era possível a comunicação com os espíritos. Se não fosse uma manifestação inteligente, ou seja, se não fosse uma manifestação que dessem respostas para nós, que fossem algo só físico, não ia ter uma resposta como eles teriam, ou seja, perguntasse sim ou não e ia bater tantas vezes na parede e realmente isso acontecia, né, ou na mesa e tal, e realmente isso acontecia. E faziam perguntas inteligentes com respostas inteligentes. Então, começaram a fazer perguntas mais complexas para que houvessem respostas mais inteligentes. E depois veio o uso das letras, né? Então, que antes era bem ruim, muito demorado para formar uma palavra, porque cada batida representava uma letra. Então, era muito demorado, mas existia uma finalidade para isso, né? Para entender quem estava por trás daquilo. E daí essa historinha aí do navio, né, que conta uma das experiências de que, poxa, existe a possibilidade de ser um espírito, já que era uma informação que ninguém tinha antes e que só o espírito poderia contar isso para a gente, né? E toda essa evolução, né, das mesas para uma mesa menor, para cestas, para as pranchetas, até chegarem na facilidade de que, poxa, a gente mesmo pode pegar um lápis e pode escrever, né? Bom, é isso, essa primeira parte aí. A segunda parte também fala de manifestações espirituais, é esse o tema. Ensina Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Nas searas espíritas, a maioria dos trabalhadores inquieta-se pelo desenvolvimento imediato das faculdades mediúnicas incipientes. Todavia, a mediunidade não se resume em manifestações exteriores, e sim no aprimoramento interior de cada ser, através do conhecimento e do amor, as duas coordenadas que possibilitam a afetiva evolução até a condição suprema do espírito puro. Olha só que interessante, vou grifar aqui essa parte. Também não há que buscar destaque em nenhuma das diferentes espécies de mediunidade, querendo o médium, por exemplo, ser um grande vidente ou um grande psicógrafo, pois isso seria fruto do orgulho e da vaidade. Vícios que, antes de tudo, devem ser combatidos pelo verdadeiro aprendiz. O que se deve buscar constantemente é o progresso espiritual, resultante do esforço e do trabalho de cada indivíduo. Todos os homens possuem mediunidade em maior ou menor grau, nas mais variadas posições evolutivas, e seu desenvolvimento não deve ser precipitado, mas sim acompanhado pela educação, trabalho fraterno e da boa vontade do aprendiz. A espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são conduzidas em conjunto com os mentores do plano espiritual. Não existe um tipo de mediunidade mais importante que o outro.
é importante que o médium com faculdade definida se conscientize do espírito de responsabilidade de sua tarefa, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mediunato não se torne improdutivo, fazendo-se necessária a evangelização de si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o personalismo em detrimento ao seu trabalho espiritual. Segundo Emmanuel, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor, multiplicados no bem. Os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Isso está no livro O Consolador, na pergunta 389. O mesmo instrutor espiritual ensina: os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente, trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Isso também está no Consolador, pergunta 392. Emmanuel também destaca que o apostolado mediúnico é repleto de dificuldades. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo, é preciso movimentar-se as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação, a claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração. Isso também está no Consolador, pergunta 410. O mediunato, portanto, não se resume apenas no exercício puro e simples das mais diferentes dificuldades, porque exige, antes de tudo, o trabalho e o sacrifício com amor na sublime tarefa de vivenciar Jesus. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Emmanuel, em Pão Nosso, lição 162, que disse isso. Olha só, que lição maravilhosa, né? A questão das manifestações espirituais. Para quem está no Brasil, para quem frequenta os centros do Brasil, conseguem, eu acho que,
ter um pouco mais dessa proximidade das manifestações espirituais, porque no Brasil nós tivemos Chico Xavier, temos Divaldo Pereira Franco, Herculano Pires, né? Temos diversas pessoas que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre a mediunidade e a ver como isso é trabalhado, como isso é feito, né? Fora do Brasil, isso ainda é muito uma incógnita. As pessoas ainda querem muito a parte da manifestação mediúnica. Então, elas querem ver, receber o espírito, elas querem falar com o espírito, elas querem evocar os espíritos, né? E a gente vê isso nos filmes, nos documentários, né, e tudo mais. Lembrando que a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, ela é inata em todas as pessoas, então pessoas de diversas outras vertentes filosóficas e religiosas podem utilizar a mediunidade como elas bem entenderem, né? Então, é muito diferente as visões que nós temos sobre o espiritismo em si e sobre a mediunidade. Isso é bom a gente deixar claro, tá? Eu acho legal a parte que eu falei para vocês, eu vou grifar aqui, que grifei de verdade, né? Que fala que a mediunidade não se resume a manifestações exteriores, e sim no aprimoramento interior de cada ser. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso, porque tem gente que estuda, faz a escola de médiums, e depois chega no final e fala, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não sou médium, eu estudei para ser médium, e eu não consigo manifestar nada, e blá, blá, blá. Gente, tem coisas que tem gente que vai ter que fazer e tem gente que não. Tem gente que não quer e tem todas as faculdades ali afloradas, né? E daí ele fala também aqui de pessoas que têm a mediunidade, né? Que desde cedo ali, né? Tem gente que já nasce e que passa a vida inteira conversando com os espíritos e tudo mais, nem sabe o que é isso, é passada como louca. Tem gente internada em manicômios como loucos, mas são médiums, né? Então, é interessante quando ele fala que não existe um tipo de mediunidade mais importante que o outro. E uma coisa que eu escuto muito, né? Tem gente que fala assim, mas ele é um médium excelente. Aqui eles falam muito, um médium potente. Eu fico pensando, o que seria um médium potente? O que é um médium excelente? Um bom médium, como diz André Luiz, um bom médium é uma pessoa que se tornou boa pessoa. Né? É um médium que se tornou boa pessoa, porque é o que ele fala aqui. A mediunidade é para o aprimoramento interior de cada ser. Então, é aquela pessoa que vai utilizar, sim, a mediunidade para coisas boas, para auxiliar as pessoas, mas que também vai trazer esse ensinamento para ele. Vai se tornar uma pessoa boa, ou seja, o que ele fala aqui, que o médium tem que continuar estudando e estudando sempre, porque precisa colocar o evangelho dentro dele, que não adianta você ter só a manifestação mediúnica, mas sem o evangelho dentro de você, porque daí você não tem a parte moral. Então, o que adianta eu ir para o centro e trabalhar a parte mediúnica ali de manifestação e depois eu voltar para casa e brigar com todo mundo, e julgar o próximo, e falar mal do amiguinho, né? E tratar mal o vizinho, desejar o mal do outro. Então, esse não é um bom médium, e ele pode ter todas as faculdades mediúnicas muito afloradas, mas ele não é um bom médium. E isso a gente pode ver nos mensageiros, nos missionários, né, nos livros aí de André Luiz, porque são pessoas que falharam.
Elas estão falhando. E se a gente ainda está aqui, a gente ainda tem tempo de corrigir tudo isso. A gente tem tempo para fazer melhor. Então, conhecimento, usar a base do conhecimento. É muito bom quando a pessoa sabe o número das perguntas do Livro dos Espíritos. Parabéns! Mas melhor que saber o número das perguntas e as respostas e tudo mais, é você colocar em prática tudo isso. É você colocar em prática o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque isso vai fazer parte da nossa reforma íntima, que é a nossa evolução moral. Nós viemos aqui para evoluir. Então, quando a gente consegue trabalhar essa parte, aí nós seremos bons médiums. Mas um médium potente, porque tem uma mediunidade de tal tipo, vamos lembrar também que também isso está no Livro dos Médiuns, que a mediunidade, da mesma forma que ela nos é dada, ela também nos é retirada. E que nós somos humanos, nós estamos aqui para evoluir, nós cometemos erros. Sim, as pessoas boas também cometem erros, não é? E a gente vai cometer erros e vai voltar a adquirir conhecimentos, e quanto mais conhecimento, melhor, mas isso não se esgota. A gente tem que sempre continuar estudando, sempre continuar trabalhando em nós mesmos. Lembra do orai e vigiai? Isso é para a vida inteira. Né? E as faculdades mediúnicas, elas podem mudar. A nossa mediunidade, ela pode mudar, ela pode evoluir e ela pode transitar. Então, essa coisa de escolher, eu quero ser um ótimo médium psicógrafo, eu quero ser um ótimo médium de tal coisa, não queiram. Vamos trabalhar para o bem, vamos trabalhar para a nossa melhoria, vamos trabalhar em prol do outro. E aí o que vier, a gente tem que pegar e fazer o nosso melhor. Que é esse o propósito, fazer o nosso melhor com o que nós temos e através disso e da continuidade dos nossos estudos, que a gente consiga também ser uma pessoa melhor. É isso, gente. Essa aula serve para a gente refletir e trabalhar aí de novo, falo para vocês, a nossa reforma íntima. Coisa mais importante que a gente tem para fazer aqui. A gente se vê na próxima aula, gente. Gratidão, fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.